Queridos irmãos, deixe-me dar uma explicaçãozinha para você sobre a questão lá do que está acontecendo em Minas Gerais. Você segue ali na linha vermelha o caminho da lama, quebrou ali perto de Mariana. Mariana caiu ali próximo a um rio pequeno que é afluente do Rio Doce. A lama correu e acabou com esse rio, e esse rio caiu no Rio Doce. Caiu no Rio Doce, foi passando ali a região, um lugar chamado Piracicaba, Fundão, Santarém, aí foi descendo ali, chegou em Ipatinga, foi descendo Belo Oriente, Governador Valadares, vai chegar ali em Baixo Guandu, vai descer, aliás, chegou ali em Conselheiro Pena, vai descendo Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Linhares, até sair na foz do Rio Doce. Essa região inteira, que dá mais ou menos 10 mil quilômetros quadrados, 6 vezes maior do que a Grande São Paulo, é tudo que foi detonado. Então, eu falei agora à tarde com o pessoal lá do Espírito Santo, que começa a chegar ali, por exemplo, a lama está muito forte, ali você vê Conselheiro Pena, está escrito ali, depois de madrugada do dia 8/11, você tem o nome ali, e depois tem Conselheiro Pena. Perto de Conselheiro Pena tem uma cidade pequena chamada Galileia. Falei com o pastor de lá agora, nesse intervalo que eu estava lá. A situação lá tensa demais, tensa demais. Aí, por exemplo, Colatina, Espírito Santo, ainda não chegou. Era previsto chegar dia 9, foi perdendo força, está chegando violento em Baixo Guandu. Mas Colatina e Linhares, a igreja de Linhares está movimentando para ajudar o governador Valadares. Agora o pastor de Colatina, última notícia, eles se equiparam melhor no combate à crise. O poder municipal e estadual anteciparam o socorro à população com o envio de água mineral e barreiras de contenção de lama, o que o governo nosso lá de Minas não tomou essas providências. Os efeitos da crise sobre a população serão menores do que em Governador Valadares. Aí nós temos o seguinte notícia, eu mandei perguntar sobre os animais, o que os animais estão bebendo, o que está acontecendo, porque você se lembra que quando o Senhor Deus defendeu Nínive da destruição, o Senhor falou com Jonas assim: não hei eu de ter compaixão de Nínive, onde há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e muitos animais. Hoje de manhã eu estava orando pelos animais nessa região, não é? Porco, galinha, gato. Ontem chorei, domingo chorei em Curitiba, porque eu liguei para lá, o gado mugindo, porque o gado chegava na beira do rio, não tem água para beber, não tinha água tratada, não tinha carro-pipa, ninguém vai dar água mineral para gado. Então os animais sofreram, chegou um caminhão-pipa que pôde socorrer um pouco os animais ali. Aí o pastor me escreveu: Baixo Guandu está sob ameaça de lama. Eu vou procurar e vou dar mais notícias para o senhor. A lama chegou com muita intensidade na região da Galileia, de Galileia, que é uma cidade. Agora diz assim: choveu em Governador Valadares, em final de semana a plantação respirou. Que eu perguntei: e as plantas? Estão molhando, não estão molhando? Água para os animais, também não temos notícias sobre morte de animais por falta d'água. Água fornecida pelo serviço de águas da cidade não é de qualidade, todos estão com medo de utilizar, cheira muito mal e ainda está escura. Com o dinheiro que o Senhor nos enviou, estamos com algumas igrejas aqui comprando 2.000 litros de água, são 1.000 galões para dividir com a população. Estamos comprando em Porto Seguro, na Bahia.
para continuar atendendo a população. Então, se algum dos irmãos quiser cooperar nesse momento, é um momento ainda emergencial, que isso pode durar umas 3 semanas ou mais. Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar até a água ser tratada. Precisamos de orar por essas macro decisões. As macro decisões, elas são do poder público que pressiona a bilionária mineradora. O ano passado ela teve 500 milhões de dólares de lucro. A multa do governo foi de 63 milhões de dólares, para que ela mandasse esse dinheiro que o governo multou, não vai para essas áreas. Esse governo vai para um fundo ambiental. Mas a mineradora comprometeu com o governo do estado de Minas que ela vai gastar R$1 bilhão para organizar essas questões. Ainda tem mais outras coisas que podem acontecer. Os moradores podem entrar com ação conjunta. A Defensoria Pública lá na região está acossando a mineradora fortemente sobre o assunto. Como é que a gente ora e como é que a gente ajuda? Então, em primeira mão, precisa dessa ajuda de solidariedade. Preciso. O cara está com sede, até esperar julgar já é um terror, não é? Precisamos de orar para que chova na região, porque flores precisam de água, grama precisa de águas, animais precisam de águas, e a gente precisa também ver, uma das preocupações da gente é que precisava de dar uma resposta urgente para a população de que a água estava sendo tratada. Então a água está nessa situação em Governador Valadares. Em algumas cidades mais pequenas, a gente tem conseguido caminhões-pipas e, como falei com os irmãos, vamos cavar essa semana pelo menos 4 poços ali na região. É claro, irmãos, que os olhos de... Pois não, irmã? Então, os índios que estão ali naquela região, todos eles falam português, todos eles estão aculturados. Eles estão sendo ajudados com a mesma coisa que as cidades estão sendo ajudadas, assim, com distribuição de água mineral e com o mínimo. Por enquanto, nesses lugares todos eu perguntei se nós precisávamos de doar comida e roupa. A informação é que... Os afluentes não foram atingidos. O rio que morreu totalmente, esse morreu totalmente, é o rio ali perto de Mariana. O nome desse rio eu dou aqui para o irmão agora, só um minutinho. Não, nascentes morreram todas ali perto. Tinha muitas nascentes ali perto e todas elas morreram ali perto de Bento Rodrigues. E o rio Gualaxo, esse rio morreu. Rio Gualaxo foi onde caiu o tsunami de lama de 15 metros de altura, a velocidade de 80 km por hora. Esse morreu, acabou toda a mata ciliar, morreram todos os peixes, ele virou, a lama toda entrou lá. Ele é um afluente do Rio Doce. Então a água correu para o Rio Doce, e com essa situação que os irmãos viram aí, então a água correu para dentro do Rio Doce e foi descendo aí, seguindo a curva vermelha que os irmãos estão observando aí, e ela foi descendo. Ela foi perdendo força, louvado seja Deus. Por exemplo, eu não tenho notícia de Tumiritinga. A notícia de Aimorés, eu falei com o pastor Rony, nosso pastor presbiteriano, presidente do Sínodo lá. A informação dele é que a lama estava chegando com pouca força, mas que não tinha prejudicado ainda não. Mas Valadares, o impacto ecológico
E porque Valadares depende só do Rio Doce, não é? Então há pequenos afluentes aqui. Então era isso que eu queria assim deixar, compartilhar com os irmãos sobre a necessidade da gente seguir orando e quem sabe ajudando de alguma maneira. Amém, irmãos? Vamos orar. O senhor ora por nós, pastor? Aproveita a hora também por Paris, pelo Brasil. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento colocamos diante do Senhor toda essa situação que o pastor colocou para nós, ó Deus, e rogamos que o Senhor esteja despertando a tua igreja para ajudar, ó Deus, nesse instante, como o Senhor já tem despertado. Levanta, ó Deus, os recursos necessários para aquela região. Rogamos no nome de Jesus também por aqueles que estão sofrendo ali em Paris, ó Deus, aqueles entes queridos pessoas que perderam seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor esteja confortando cada um deles e dirigindo cada um, ó Deus, ali, e que a igreja do Senhor também se levante ali naquele lugar para proclamar a boa notícia da salvação em Cristo. Em o nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Para fora, para dentro, para fora, para dentro, para dentro, para fora. Nós não temos outro serviço na vida a não ser esse. Volta e planeja o que nós vamos fazer para fora e para dentro nesse fim de ano. No Natal, geralmente todo mundo está aberto para alguma coisa. Faça alguma coisa no seu bairro, na sua cidade, sobre o Natal. Nós temos uma campanha orquestrada para o Natal chamada Jesus, o melhor presente para esse tempo, com mídia, visita, presentes aos vizinhos. Natal, o melhor presente é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para dentro, para fora, o que nós vamos fazer com as crianças? O que nós vamos fazer com os adolescentes, com os juniores? Você sabe o grande luta que nós temos com os juniores hoje, de 9 a 13 anos. Isso não é só juniores. Quem tem celular e zap, que não é crente, isso está entre a juventude dos crentes, pedindo um ao outro a foto pelado. Sim, senhor. Os adolescentes têm uma gíria entre eles: manda a fotinha. A fotinha fica 10 segundos. Se ele printar, ele pega uma menina da igreja, já foi pegada, um rapaz da igreja, já pegaram também. Maior tristeza dos pais: manda a fotinha. Gente casada mandando a foto sem aparecer o pescoço, gente da igreja, de igrejas. Esse é um tempo, gente boa, um tempo de grande necessidade da igreja orar por santidade, um grande tempo para o pastor chamar o povo à santidade. Não tenha medo de chamar o povo à santidade para ser politicamente correto, não tenha. A princípio eles vão estrilar, mas quando verem que você está agarrado com Deus, eles vão vir com você. Então, esse é um tempo que a gente precisa de ter liderança boa para jovens e adolescentes, para conversar, para compartilhar. Nós tivemos um encontro de adolescentes que numa noite, 15 ficaram endemoniados. 15, entre 12 e 15 anos. Gente que foi convidada para ir nesse encontro. Depois os amigos disseram, muitas daquelas meninas tinham na rede social casamento com outra menina, aparecia lá, casada com fulana, o cara casado com fulano. Meninas de 13 anos com vida sexual ativíssima, meninos de 14 anos com vida sexual ativa. Os amigos levaram para o retiro. Aí você pensa nessa batalha espiritual que nós estamos envolvidos. Isso está na sua cidade, irmão. Todo menino e menina, se tiver um celular que acessa a internet, ele já viu uma cena de relacionamento sexual completa, porque não tem barreira para você pôr no celular um impedimento.
a não ser que os pais lidem no diálogo e criem um ambiente de confiança para os filhos conversarem. Os pastores nossos aí podem testemunhar para vocês mais coisas. Veja você, irmãos, então, olha lá, o ciclo de vida de uma igreja. Estudiosos do crescimento da igreja diz que toda igreja pode passar por esse ciclo em 60 anos. Toda igreja. Geralmente a igreja começa assim, do zero, lá embaixo. E quando a igreja começa, todo mundo sacrifica, todo mundo se doa, todo mundo se dá, o povo dá dinheiro, o povo dá o tempo, o povo não tem sacrifício. O povo luta para comprar um terreno, luta para construir as primeiras paredes. Não tem presbítero, não tem diácono, não tem nada, é nós. Eles geralmente são jovens, casais jovens, dedicados, sacrificiais. Mas aí a instituição vai crescendo, sabe? Vai crescendo, tem um prédio, tem outro prédio, ele virou presbítero, ele virou diácono, ele virou líder. Sabe o que acontece? Nós vamos envelhecendo e nós achamos que nós sabemos. Aí nós viramos para os jovens que querem outras coisas, dizendo: vocês não sabem nada. Aí nós vamos chegando ali naquele platô, porque aí nós já estruturamos, profissionalmente nós já estamos melhores. Aí vem uma meninada querendo umas coisas diferentes, eles vão mexer no status quo, nós não queremos. Então nós chegamos num platô. Eu estava pregando numa conferência parecida com essa, no estado vizinho nosso aqui, Santa Catarina. Levantou um presbiterão nosso assim, de uns 80 anos, e me perguntou assim: por que eu devo deixar essa molecada tocar bateria na igreja? A Bíblia diz que aos mais velhos você responde como pais com todo respeito. Como é que eu vou falar com esse pai? Não sabia como responder. Aí o Senhor me deu uma ideia. Eu falei: desculpe, quantos anos o senhor tem? Ele falou: 80. Falei: quantos anos o senhor é dessa igreja? Ele disse: fui criado nessa igreja. Falei: então possivelmente o senhor tem filhos e netos. Ele disse: eu tenho filhos e netos. Eu falei: o senhor já investiu muito tempo, o senhor já investiu muito dinheiro nessa igreja. Possivelmente o sonho do senhor é que quando o senhor fechar os olhos, seus filhos e netos continuem o ministério que o senhor tem feito com tanto valor. Às vezes, porque os filhos gostam de outra música e os netos gostam de outra música, a gente põe eles para fora. Não sei se é o caso. Ele começou a chorar. Ele disse: eu tenho 5 filhos, nenhum deles está na igreja. Eu tenho uns netos, eles não querem vir para cá, eles foram para outra igreja. E nós fomos duros demais, porque os jovens queriam tocar um violão e nós não deixamos. O senhor tem razão, eu queria muito meus filhos sentados aqui. Queria muito meus filhos continuando na obra. Então nós precisamos pensar, irmãos. Porque ali, irmãos, está vendo ali onde tem o platô? Onde tem o platô tem que ter uma nova curva para cima. Inclusive com nós que estamos aqui, não interessa a idade. Sabedoria não tem a ver com idade. Necessariamente não. É claro que experiência tem a ver com a idade. Esses dias me entrevistaram num canal de televisão em São Paulo, canal evangélico, e me perguntaram assim: o senhor, me alisaram, o senhor, passaram ali um mel em mim, o senhor com essa experiência toda, aí eles vão enchendo a bola da gente, né? Pastor Jeremias, o que o senhor acha do futuro da igreja? Aí eu falei com eles: a primeira coisa é o seguinte, gente boa, é que a gente tendo experiência, a gente tendo esse tanto de idade, significa que a gente viveu. Muita gente não vai chegar lá. O irmão fez 61 esse ano, está fazendo hoje. Se o Senhor quiser, eu vou fazer o ano que vem. Estão agarrados. Se o Senhor se agradar. Olha, só para você,
estava Edmeia Hernandes e eu. Um seminarista desse que não raciocina bem, ele chegou perto de nós e falou assim: somar todo mundo dá uns 200 anos. Aí Edmeia, com aquela sustância, falou com ele assim: menino, primeiro que você não sabe se você chega, segundo, não sabe se chega igual nós chegamos. Vai mexer com quem está quieto, vai. Então, quando eles me perguntaram o que é que eu acho do futuro, eu falei com eles: o fato de eu ter vivido este tanto de ano significa uma coisa boa, que eu tenho experiência. Mas experiência nada tem a ver com o futuro. Experiência só tem a ver com o passado. Quem tem experiência não sabe construir o futuro, porque ele nunca esteve lá. Ele sabe contar do que passou. Para construir o futuro, precisa de 3 coisas. Primeiro, precisa de uma pitada de experiência, mas precisa do arrojo da juventude. E precisa de andar com Jesus, porque Jesus já está lá, no futuro. Então o que acontece? Quem tem igual eu, 60 anos de idade, não tem força para levar a igreja mais 30 anos. Meus filhos que têm 24, 30, se o Senhor se agradar e deles têm força para levar. A igreja precisa de dinheiro, de força e de experiência, porque a força diz assim: vamos construir esse prédio sem dinheiro. A experiência diz assim: a crise está muito feia. A crise está muito feia. Eu acho que a gente devia mexer com isso não. Entendeu? Aposentadoria, nossa, entendeu como é que é? O novo diz assim: eu tenho uma poupança e dou tudo. Quem é mais velho diz assim: eu vou dar minha poupança não, porque eu não estou criticando nós que fizemos 60 anos, não. Eu estou dizendo que sem o arrojo, a igreja não vai longe. E é por isso que a gente precisa da juventude na igreja, porque ela desestabiliza o status quo, elas obrigam a gente a ir longe. Eu sempre quero um seminarista por perto, sempre, porque os seminaristas vêm reunir com a gente, eles acham que está tudo errado na igreja. Eles é que entendem, os livros que eles estão lendo, os livros meus estão tudo ultrapassados. Eles é que são bacanas, fala mais. Eu não sei se os pastores falaram do pastor Bruno. Falaram do pastor Bruno? Pastor Bruno é o nosso pastor de juniores, hein? Depois eu vou mostrar à noite a foto de todos eles. Pastor Bruno é pastor de crianças. Pastor Bruno da barba, tem um penteado dele, tatuado, bicho bruto, inteligentíssimo, doidão. Aí vira e mexe, está andando só nós dois. Ele fala: pastor, tem que virar uma chave, tem que virar uma chave. Se não virar a chave, essa igreja vai morrer. Eu falei: qual a igreja que vai morrer? A igreja presbiteriana. Falei: e a 8ª? Eu quero que você fale da 8ª. Não, o senhor vira a chave toda semana. Nós já estamos ficando meio doidos com o senhor. O senhor está que vira a chave. Mas a gente tem que conversar com os mais novos, para que eles nos enxerguem o que nós não estamos enxergando. Lá na nossa equipe pastoral nós temos uma lei: é proibido planejar pecar, o resto você pode sonhar. Vamos fazer um culto, pôr nas cadeiras tudo de pendurado no teto. Argumente. Se tiver um argumento bom, nós penduramos tudo no teto. Você tem um argumento bom que nos convença de que vale a pena. Nós não quebramos o sonho porque uma coisa estapafúrdia. Aparentemente. Um argumento bom, irmãos, nós vamos longe. Os líderes da igreja têm que aprender a pensar fora da caixa. Se não pensar fora da caixa, irmãos, nós não realizamos. Na caixa, sede de conferência é sexta, sábado, domingo. Na caixa. Fora da caixa é segunda, terça e quarta. Não, ninguém vem. Vem não. Não adianta, é jogar dinheiro fora. Depende. É igual o povo diz assim:
No carnaval, todo mundo viaja, não é assim? A cidade não viaja, viajam os crentes, viajam os bacanas, mas a cidade está aí. Nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Vamos olhar a cidade, vamos pensar na cidade. Isso, quando sobe outra curva ali no platô, é chamado revitalização, é chamado reavivamento, é chamado renovação, porque começa a acontecer um novo paradigma. Eu recomendo os irmãos, Coragem Líder, nós temos vários capítulos sobre esse assunto da revitalização, sobre pensar com criatividade. Irmãos, as coisas que precisam acontecer lá, que vocês vão realizar, não está escrito em livro nenhum. Junta todo mundo e conversa e ora e deixa Deus fazer a cabeça da gente ferver. Aí quando você faz, um punhado de gente mete o pau em você. Depois que você faz, que vê que o negócio está revolucionando e convertendo gente, eles começam tudo a copiar. Boa, ainda bem. Toda igreja tem barreiras para o seu crescimento. Toda igreja. Essa foto aí, irmãos, ela não é só para a igreja, ela é a foto da barreira do líder, ela é a foto da barreira sua profissional. Todas as barreiras. Quais são as barreiras que estão impedindo nossa igreja crescer? Você precisa tirar tempo para escrever. Primeiro, tem as barreiras de fora e as barreiras de dentro. As barreiras de fora, algumas já estão na cara. Você tem que lutar contra o diabo. Então você precisa desenvolver uma vida de espiritualidade contagiante na sua igreja e vida de oração. Sem um novo movimento de oração, o diabo não tem medo de sermão, o diabo não tem medo de música boa, de estofamento, de ar-condicionado. O diabo tem medo do povo que depende de Jesus. Então tem que ter tudo isso, irmão. Não estou contra nada disso. Lá na oitava tem tudo isso. E como diz o pastor Beto hoje de manhã, e tem que melhorar. Então, como é que nós vamos desenvolver isso? Então veja, aí você vê ali no pé do líder uma bola. Este pode ser sua empresa, seu líder, seu conselho. O que impede? O que amarra os pés de você, líder? Às vezes é uma coisa pequena, mas que é seu hábito de pensar. Seu hábito de pensar é negativo. Seu hábito de pensar é para baixo. Qualquer coisa que não dá certo, você diz: está vendo? Todo mundo contra. Está vendo? Não adianta. Diminuiu as finanças, está vendo? Não tem dinheiro. Uma sugestão para vocês, líderes: de hoje até antes do Natal, passa uma tinta lá em algum lugar, pinta lá, ao menos uma parede, ao menos o banheiro, mostra que tem alguém olhando esse negócio aqui, para animar a sua igreja. Eu fui fazer uma conferência assim, num lugar, foi só eu. No intervalo do cafezinho de manhã, o pastor falou comigo assim: pois é, pastor, nós somos uma igreja muito pequena, nós temos umas 40 pessoas, a gente está precisando de melhorar os banheiros, a igreja está muito cheia de mofo. Falei: quanto custa pintar essa igreja? Falei: muito caro, pastor. Orçamento, irmão. Muito dinheiro, pastor. Irmão, orçamento. Da agora de manhã até de noite você me traga um orçamento. Quantas latas de tinta, quantas latas de massa, qual é a mão de obra, quanto que é isso, quanto que é aquilo, quanta lixa, quanto que é isso, quanto que é aquilo. São 10 horas, você vai sair, você não vai almoçar, você vai fazer o orçamento. De tarde ele me trouxe o orçamento. Gente, era 4 latas de tinta dessas graúdas. Ele não sabia que era 4. Para aquela igreja era dinheiro. Eu falei: irmão, eu dou uma lata de tinta dessa, eu te dou, deixo um cheque. Você dá quantas? Você, o Reb, o PR.
Ah, pastor, não vale desculpa, você já tem uma lata. Eu vou tentar, né, pastor, arrumar mais uma. Ó, você vê, o cara está morto. Falei, agora você vai lá no cara que você fez o orçamento e fala com ele assim: você vai dar uma lata de tinta para pintar a nossa igreja. Eu estou te pedindo uma oferta. Ele disse: pastor, o cara não é crente. Eu falei: não falei de crente, falei de oferta. Olha o paradigma da cabeça do cara. Não falei de crente, falei com o cara: nós vamos pintar a nossa igreja e você vai dar uma lata de tinta, que nossa igreja vai orar por você e vai ser uma bênção aqui em você. Varão, o cara animou. Depois ele me ligou dizendo: pastor, a igreja comprou uma lata de tinta, o cara deu uma lata de tinta e o pintor deu 3 dias de serviço de graça. E nós estamos pintando um negócio e a igreja está linda. Você volta daqui diferente, Zé. Diferente. Cara de Leão. Você precisa escutar o DVD, o Cara de Leão. Foi inspirado no Cara de Leão. Leia aí comigo. 1 Crônicas 12. 1 Crônicas 12, de 8 em diante. Leia aí para você ver. Quem tiver, começa lendo. 1 Crônicas 8, 12, 12 e 8. Os gaditas passaram-se para Davi à fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como os leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Para aí. Seu rosto era como de leões. Eles não fogem, eles não correm, eles não têm medo. Virou apelido lá na nossa igreja, o Cara de Leão. O Cara de Leão, o cara sustância. Cara de Leão. Nós tratamos um ao outro assim na equipe pastoral. O Cara de Leão. Seus rostos eram como de leões, seus pés ligeiros como a costa. Continua lendo aí, irmão. Ou o outro lê. Quem quiser ler, leia aí. Vamos, gente. 9. Mismana, o quarto. Varão. 11 e 2 Jeremias. Cara de Leão, pense bem. 2 Jeremias, o quarto, o 10º. Dos gaditas. Depois você precisa ouvir o sermão que eu preguei sobre o Cara de Leão. Ronaldo Lidório me pediu para mandar 200 CDs desse, que ele ia dar a todos os missionários que ele conhecia. O Cara de Leão. Continua lendo. O menor valia 100. Preguei um sermão desse na nossa igreja. O menor valia 100 e o maior valia 1000. Eu não troco um dos nossos por 1000 dos seus. Que é isso? Tudo Cara de Leão. Continue. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras e puseram em fuga a todos os que habitavam os vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Presta atenção. A turma de Gade mora do lado de cá. O Jordão passa aqui. Do lado de lá estão os inimigos. Os do norte e os do sul. Aí os inimigos estão de lá pensando assim: quando a água baixar e eles quiserem vir aqui, nós vamos espetar eles com as nossas lanças. Do lado de lá, ele não sabe. Tem 12 caras na beira do Rio Jordão. Enchente passando, bicho morto, pedaço de tronco. É a enchente. Ézer o primeiro. Eu não sei como é que foi. Se foi desse jeito, que ele gritou para os 11. No 3, todo mundo pula na enchente.
pularam na enchente, chegaram do lado de lá e venceram os inimigos. É outro jargão da oitava igreja: pula na enchente, varão, pula na enchente. A enchente não é fácil, a enchente é difícil, mas nós vamos pular na enchente e pôr os inimigos para correr. Você volta para sua igreja e pula na enchente, varão, em vez de ficar reclamando, mimimi, nhenhenhen. Pula na enchente, menina. Nós tivemos um problema no final do ano passado, que um dos pastores que iam assumir uma das nossas igrejas, houve um problema, não dava para ele continuar para assumir a igreja. Era novembro, última reunião do conselho. Tivemos que comunicar ao conselho que não ia ter obreiro para aquela congregação. Os presbíteros me mandaram no WhatsApp: quem assume aquela igreja? E eu respondi: nossa equipe pastoral. Imediatamente os nossos pastores começaram a postar: pulando na enchente, pulando na enchente, pulando na enchente, pulando na enchente, pulando na enchente. É assim que a gente vai, gente. É assim que a gente vai. Os presbíteros pulando na enchente. É assim que a gente vai. Os líderes de célula pulando na enchente. Os líderes de jovens, nós estamos pulando na enchente. A enchente é simples? Claro que não, mas os inimigos não acham que nós pulamos. Eles acham que nós vamos ficar lá, vamos esperar a coisa melhorar. Quando melhorar, nós vamos. Quando melhorar, eles matam nós. Veja, irmãos, o que está impedindo você de crescer. Faça uma lista das coisas. De vez em quando eu faço uma lista com os pastores, ou as coisas que estão impedindo a oitava de crescer. De vez em quando eu faço uma lista, quais as coisas que estão me impedindo de crescer. Eu estou usando mal o meu tempo, eu preciso usar melhor o meu tempo. Aí eu preciso arrumar tempo para orar. Irmão, você não está entendendo o negócio. Você não tem que arrumar tempo para orar. A oração é sinal de que você vai ter vida. É diferente. Ou eu não estou tendo tempo para orar. A oração é sinal que sua igreja vai ter vida. Não é arrumar tempo para orar. Eu preciso viver. Viver eu respiro, viver eu como, eu durmo. Preciso de viver no meu casamento. Preciso dar tempo no meu lar. Preciso de transar. Preciso de sair, preciso de rir. Preciso de comer fora. Preciso viajar. Claro. Ou não? Não estou conversando bobagem? Não, Preciso ter dinheiro, preciso de planejar que eu vou sair com minha mulher. Preciso de planejar que eu vou ficar com ela uma noite e meus filhos somam tudo aqui. E esse pequeno, né? Agora já sumiram mesmo. Senão seu casamento não vai. Eu preciso de ler o Entre Lençóis. Ali está o Chacaramanai. O mistério será revelado. Hein? É boa. Não, gente, Chacaramanai, deixa eu te contar a história. Um pastor queria que a igreja falasse um negócio assim, sustância. Então, uma igreja de linha assim mais avivada, mas o povo murcho. Então ele comprou uma chácara e pôs o nome nela de Manai. E falou: irmãos, nós vamos fazer o retiro. Digam juntos: Chacaramanai. É mistério, gente boa. Igrejas perdem membros. Igrejas não estão ganhando pessoas. Como eu disse ontem, nós não temos como fechar totalmente a porta do fundo. Vamos lá rapidinho. Primeiro, igrejas perdem membros por causa de pecado. Peca os líderes, peca os crentes, peca a denominação, peca todo mundo. Não tem jeito de não pecar. Aí, ó, pra você ver, a gente perde um membro. O rapaz bonitão engraça com a moça bonitinha, ou a moça bonitona engraça com o boboca do lado de lá, e vai para a cama com ele e fica grávida.
Aí as famílias saem da igreja porque essa igreja não presta. O que eu tenho com isso? Eu mandei alguém fazer isso? Aí vai embora duas famílias, gente, a gente perde muita coisa, perde assistência, perde apoio, perde oração e grana, do modo prático. Tenso. Os líderes pecam, caem na fé, aí o pessoal sai escandalizado, outros saem porque não queria que disciplinasse. Tem que disciplinar, essa igreja é séria. Vocês são covardes, disciplinaram, agora que ele está quebrado, agora que ele precisa de ajuda. Tenso. Igrejas perdem membro porque tem pecado. Pedir a Deus para guardar os nossos pés. Igrejas perdem membro, irmãos, pelo desgaste natural. Toda igreja tem isso. Primeiro, os crentes são transferidos por causa de trabalho. A gente ora para os crentes melhorar de vida, eles melhoram de vida. Um homem pediu para mim orar, ele era gerente, foi para a diretoria. O pastor é problemático, gente, que o pastor pensa cada coisa que ele não pode confessar. Quando o homem foi transferido para a diretoria, eu falei: louvado seja nosso Senhor, que o dízimo aumentou esse mês. Ele me telefona dizendo: pastorzão, que bênção, fui transferido. O senhor tem uma igreja boa para me indicar em Fortaleza? Fortaleza. Amém, irmão. Jesus que abençoe, que você seja feliz naquelas praias. Igreja perde membro porque são transferidos de trabalho. Igreja perde membro, irmão, porque o sujeito é transferido de cidade. Alguém veio de outra cidade transferido de trabalho? Deixa eu ver se tem aqui presente. Ali tem, lá. Igreja perde membro porque eles casam, irmão. O rapaz da nossa igreja achou bonita e achou a moça da Assembleia de Deus. Ele foi para lá, um guitarrista maravilhoso, um líder de célula exponencial. Pastorzão, você sabe como é que é, né? Construir um lar, ajustar tudo. Ela veio aqui, não adaptou muito. Eu entrosei rápido lá. Então, queria que o senhor me abençoasse para mim ir para lá. De pastor que é de cidade pequena sofre muito, irmãos. Os jovens passam no vestibular numa cidade grande e eles vão embora. É uma dor. Um dia desse eu recebi 4 de uma mesma igreja: o batera, o guita, o baixo e a menina do vocal. E veio de uma igreja batista, tudo passou no vestibular em Belo Horizonte. O pastor disse: já que vocês passaram mesmo, a igreja SUS em Belo Horizonte é a presbiteriana do pastor Jeremias. E os meninos chegaram lá e disseram: ó, o pastor que mandou nós para cá. Eu fiquei com tanta compaixão daquele homem que eu mandei 100 Bíblia para ele, dizendo: ganha mais, aleluia. Sofre muito o pastor de uma igreja no interior. Hein? Aí eles passam no vestibular e vão embora. Ou o cara é transferido é uma equipe que não é tão numerosa e elas saem uma vez. Você leva anos para formar. Aí o cara de leão, porque a juventude inteira não foi embora. Da cidade não foi. Tem muita gente que toca e está tocando nos botecos. Tem que pensar fora da caixa. Se não pensar fora da caixa, fica lá chorando os 4 que foram para a 8ª. Oh, glória! É tenso, irmão. Irmãos, isso acontece em qualquer igreja. É claro que com a igreja que cresceu, a gente lá tem mais de 15 bandas. Então louvado seja Deus por isso. Tem banda oficial, banda clandestina, banda disso, banda de tudo. Entendeu? Agora, irmãos, não esqueçam: líderes não foram dados para reclamar, líderes são dados para resolver. Líderes apresentam soluções.
Aí muitas vezes o conselho não entende isso. Os presbíteros se reúnem e dizem assim: pastor, está errado aquilo ali. Nós vamos fazer o que, irmão? Não sei o que vai fazer, mas que está errado, está errado. Aí isso eu já vi. Líderes precisam propor soluções. Ver o que está errado, todo mundo vê. Não precisa ser líder para ver o que está errado. Você está na liderança para propor respostas. Nem sempre as suas respostas serão aceitas, mas proponha. É assim que segue a vida é o vivo. E os crentes morrem também, irmão. E de vez em quando morrem os crentes que a gente acha que Jesus adiantou a senha deles. Porque um crente daquele não podia morrer nessa hora que nós estamos construindo. Meu Senhor, tem misericórdia de mim. Uma intercessora dessa, quanto tempo demora para construir uma mulher dessa? Intercessores não se constroem em 2 anos, irmãos. Intercessores não se constroem em 5 anos, irmãos. Intercessores, homens de Deus, homens de oração, esses assim que vivem no céu, começa jovem. Segue a vida jejuando e orando. Tem que ensinar a turma sua a jejuar e orar cedo. Fazer reuniões de oração que eles oram. Retiros. Que eles pulem. Toquem, põem as luzes neles e julguem ele no chão. E vigília. Deixa eles conhecer a Deus, irmãos. Deus é eterno, irmão. Igrejas perdem mesmo porque desgasta a visão. Sempre chega uma igreja nova. E sempre chega alguém que funda uma igreja e para os crentes seus na porta do templo seu e fala assim: na nossa tem poder, nessa aí não tem. Vai para a nossa. A sua já tem pouco, o cara ainda leva. É tenso, irmão. E o cara ainda pergunta aos crentes seus: seu pastor tem revelação? Não, o nosso tem. Aí o povo está tudo doido. O povo tudo quer uma resposta para saber se amanhã ele tem dinheiro. Aquela história que o mestre Hernandes gosta de contar. Meu pai, eu estava andando a cavalo e o cavalo saiu correndo e o cavalo tropeçou e caí, meu pai, fui rolando, e quando eu ia cair na ribanceira eu segurei no arbusto. Que milagre, Deus me protegeu. O pai falou: beleza. Eu disse: mas o senhor não glorificou assim, entusiasmado? Foi: porque eu vou te contar um milagre. Meu filho, eu saí andando, andei a cavalo o dia inteiro, fiz tudo que eu tinha que fazer, meu cavalo não tropeçou, eu não rolei, não segurei nada e estou aqui de novo. Milagre, Jesus me protegeu também. Se você não cuidar, você não valoriza as bênçãos de todo dia. Você não dá glória pelas bênçãos de todo dia. Tem comida na sua mesa, tem tudo, Deus não cobra o oxigênio, todo dia tem com fartura. Mas tem a igreja da moda, irmãos. O tradicionalismo é diferente da tradição. Todo mundo precisa de tradição. Tradição nossa, fazer culto. Tradição nossa, ler a Bíblia. Tradição nossa, cantar. Tradição nossa, orar. Tradição nossa, dar oferta. Pode ou não pode o diácono ficar com a máquina de cartão de crédito para receber o dízimo? Método. Assina o cheque, põe no envelope, traz aqui na frente. Ninguém está andando mais com cheque nem com dinheiro. O cara anda com dinheiro no plástico. Então, para não assombrar demais os irmãos, nós pusemos uma máquina de cartão ali na recepção. Irmão, você que não trouxe o seu dízimo e não depositou, você dá uma saidinha ali, vai ali no cartão e ó. Mas nós podíamos pôr aqui na frente método de recolher oferta. Lá na nossa igreja o método é pôr a caixa, o gasofilácio. Qual o problema de passar a sacola, a salva? Qual o problema? Método. Tem que desconfigurar o que é tradição de tradicionalismo. Nós não somos iguais esses que passam a sacolinha.
Método, está discutindo método, gente boa. Método é uma coisa. Agora, dar dízimo e oferta, como é que você dá? Tem igrejas que nem falam. O cara entra, tem um cofre lá atrás, o cara enfia o envelope dele, já cai lá no cofre. Um dia desses, os presbíteros nossos me alertaram na reunião do conselho: pastor, nós estamos orando por povo que traz o envelope, mas nós não estamos orando por quem faz a transferência bancária. O cara dá o dízimo, faz a transferência bancária, ele nunca vem à frente trazer nada, mas ele contribuiu. Nós temos que lembrar de agradecer a Deus por aqueles que contribuíram, dando a transferência bancária. Método. Nós podemos confundir tradição com tradicionalismo. Tradicionalismo mata. A tradição é fundamental, senão a gente não tem valores e herança. É tradição, culto doméstico. É tradicionalismo ter que cantar 3 hinos e ler 2 capítulos para menino de 2 anos. Fala, Dolores, ajuda eles. O renovacionismo, irmão, o renovacionismo é diferente do tradicionalismo. O renovacionismo é que toda semana o cara muda. Toda semana ele tem uma novidade. Nossa igreja era ministério, agora não é mais ministério, é sociedade interna, agora não é mais sociedade interna, é MDA, agora não é MDA, é propósito, agora não é propósito, é cal, agora é açúcar. É cal, açúcar, cimento, o que é agora? Todo mundo precisa de rotina e novidade. Todo mundo, rotina e novidade. O culto é 7h30, mas se fizer o culto do mesmo jeito, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O culto é do mesmo jeito, todo mundo. Do mesmo jeito. O pastor vai mudar o texto, mas é a mesma coisa. E o cara ainda quer pregar igual o mestre Hernandes. Porque quando a gente copia, só copia o que o cara tem, acha que tem de melhor, mas a gente faz errado, porque não tem aquela substância. Descendo as faldas das montanhas da Galileia, seguia intrépido rabino em direção a Jerusalém. O cara tenta falar igual o mestre Hernandes, nós olhamos para ele e falamos: boa, que o resto que ele tem que você não tem. Que aquilo é bruto, entendeu? Aquilo tem tudo lá dentro. Eu oro toda semana pela cuca dele. Deus guardar aquela mente, uma mente rara. Então, eu gosto da definição de pregação que diz assim: pregação é a mensagem através da personalidade. Glória a Deus! Não precisa imitar ninguém. É a mensagem através da personalidade. Preciso desenvolver 2 coisas: o conhecimento da mensagem e conhecer quem eu sou. E desenvolver meus pontos fortes e não ficar de olho nos meus pontos fracos. Eu preciso desenvolver o que eu tenho de força. Quanto mais você conhece a força que você tem, você põe substância nela, em vez de ficar olhando: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus não perguntou a Moisés: o que você não tem? Deus perguntou: o que você tem? Moisés falou: uma vara. Nós respondemos: eu não tenho dinheiro, eu não tenho músico, eu não tenho. Mas Deus não perguntou o que você não tem, Ele perguntou o que você tem. Deus, eu tenho uma igreja de 50 membros, vamos impactar o mundo com elas? Ô Deus, eu tenho aqui uns 3 crentes, tudo velho, o que nós vamos fazer com isso? Põe esses velhos para orar, para você ver o que vai acontecer, Zé. Orar. 3 horas de oração com os velhos. Esse tem tempo mesmo, vamos embora, irmão. Vamos orar. Vamos rachar para orar aqui, que vocês vão ver o que vai acontecer nessa cidade. O nome das escolas, tudo aqui, ó. Irmãos, nós já reunimos os homens da 8ª, 5 horas da manhã, e sentamos no passeio do lado de fora para orar. Senhor Deus, o Senhor podia pôr um imã aqui nessa igreja.
Quando o cara pisar aqui, ele se sentir melhor. Pisar no passeio. E eu tenho uma história, lá dos anos 90. O cara andou na rua nossa e queria suicidar. Ele subiu no passeio nosso e se sentiu bem. Ele desceu e queria morrer. Ele subiu e se sentiu melhor. Eu estou doido mesmo. Vou morrer, vou matar, mulher. Vou viver. Aí ele não aguentou, entrou lá na oitava. Perguntou se tinha um pastor, estava lá. Falei, o que está acontecendo comigo? Eu tomei biruta, porque eu entrei aqui querendo suicidar nessa rua. Eu subi no passeio, eu senti alegre, queria viver. Eu disse, eu sentia morrer. Eu falei, eu vou te explicar. Contei para ele a história dos homens orando de madrugada para pôr um imã. Quem subisse no passeio de nossa igreja, um imã. Precisa orar lá, Zé. Precisa orar lá, na sua igreja, dona. E o comodismo, você não pode voltar desse congresso e não dar uma sustância lá. Se ninguém quiser nada, você quer. Eu vou comprar uma lata de tinta e vou pedir em todo lugar que vende. Obrigado. Eu vou pedir em todo depósito de construção. Não, mas eu não peço. Porque crente não pede incrédulo. Você é um boboca. Quem que deu as madeiras para construir o templo? Irão, rei de Tiro, amigo de Davi, incrédulo. Davi mandou um zap para ele. Nós vamos construir o templo. Varão, sem você pedir, o não você tem. Para você ter o sim, você tem que pedir. Se o cara disser não, já tinha um não mesmo. Mas de repente pode o sim brilhar. Eu estou te falando de coração. Você volta para sua igreja, anda nela, naquele prédio, olha, não tem mofo. O que está, como é que está a sala das crianças, como é que está aquilo, e melhora aquilo lá. Quando você chegar, é uma pena que todos os seus presbíteros não estejam aqui, todos os seus líderes, porque quando você falar com eles, fala assim, não tem dinheiro, pastor, não tem dinheiro, pastor, não pode fazer, pastor, está no fim do ano, está no fim do ano. E se eu arrumar patrocínio, irmãos? Aí quando sai do lado de fora, você sempre tem um presbítero animado, ele fala assim, o pastor tem razão. Você fala, nós dois. Irmãos, nossa igreja é uma igreja pequena, pouco mais de 100 membros. Nós dávamos uma oferta missionária e de vez em quando chegava uma carta de um missionário da Itália, que nós não sabíamos quem era. Quem é essa mulher? Não sei quem é essa mulher. Nós damos uma oferta para a missão, ela manda uma carta, nós oramos e pronto. Aí eu tornei pastor titular. Um pastor auxiliar disse, pastor, tinha falado comigo, eu vou fazer uma proposta no conselho, pode? Fala comigo. Ele disse, eu quero que a igreja sustente um missionário, um moço da igreja que quer ir para missões. Falei, pode apresentar. Ele apresentou a proposta no conselho, dizendo, tem um rapaz da nossa igreja que quer ir para missões, nós podíamos dar para ele meio salário mínimo para ajudar. Que é isso? De jeito nenhum. A gente dá uma oferta para missões porque a gente não tem responsabilidade. Ficar a pessoa todo mês esperando e o mês que não der. Seis presbíteros. O mais velho falou o seguinte: missões está no coração de Deus. Eu proponho que o conselho vote. Se não tiver o dinheiro, eu dou. Eu falei, eu estou com o senhor, dá nós dois. Nós temos hoje, somando todo mundo, quase 50 pessoas que nós investimos nesse direto. Fora os 10 pastores, fora os 40 funcionários, fora tudo que nós fazemos. Vamos com Deus, gente. Fica agarrado nele. E acabou. Aleluia!